Pips, eu não sei nem o que dizer. Eu tinha um episódio normal que eu gravei na semana passada para ir ao ar hoje, mas eu perdi minha mãe. Foi tudo tão rápido. A minha mãe entrou e saiu do hospital desde janeiro, mas primeiro era pedra na vesícula, depois foi úlcera, depois era só uma questão de conseguir se alimentar, e de repente eu falo com o médico e eu descubro que ela já estava com um câncer avançadíssimo na vesícula biliar, com metástase para o fígado e peritônito, ou seja lá o que isso signifique. O rim já tinha falhado e eles estavam suspendendo já a alimentação. Dou 1 semana, 2 semanas no máximo para sua mãe, disse o médico. 1 semana de vida, 1 semana para a pessoa que até janeiro estava bem de saúde, rindo e conversando comigo todas as manhãs, sempre reclamando do calor do Brasil, mas sempre sendo a pessoa incrível e corajosa e forte que ela era. E eu mesma só soube tudo na quarta-feira. Então, assim que eu desliguei o telefone e estava em choque, e depois eu comecei a chorar, é claro, eu comprei uma passagem de avião para o dia seguinte, para o Rio de Janeiro. Mesmo sem documento ainda da AIMA, de residência em Portugal, não importava mais. Nada mais importava. Eu só queria ter tido o superpoder nesse momento de me teletransportar direto para o hospital para poder ver minha mãe. Mas é aquela coisa, né? Os filmes da Marvel com poderes sobrenaturais não acontecem na vida real. Eu acho que super-heróis de verdade são pessoas como minha mãe, que cuidou de 2 filhos sozinha, sendo professora de inglês no Rio de Janeiro, tendo que bancar tudo, com muita dificuldade, nossa educação, o nosso entretenimento, a nossa felicidade. E trabalhou muito duro para manter uma vida privilegiada que pertencia à minha avó e não a ela, mas que ela fazia questão de passar para os filhos para que a gente tivesse mais oportunidades. A vida da minha mãe foi muito sofrida, com o abandono do pai, da perda da mãe verdadeira, com a adoção, com a família adotiva, que no fundo não aceitava como igual, que era adotada, com o acidente, quando ela perdeu o pai adotivo, tão nova, ela era uma criança, e era a pessoa que ela mais amava no mundo. As coisas simplesmente não vinham de bandeja. Tem gente que tem sorte com isso, minha mãe não. Ela precisou se esforçar, ela não teve sorte com o casamento, ela não teve sorte com dinheiro, ela teve muita mágoa com amigos. Embora tudo tenha se acertado antes do fim, ainda bem. Mas mesmo assim, minha mãe sempre conseguiu manter o carisma, o sorriso. Todo mundo a tinha com muito apreço. Ela foi uma pessoa grande, sabe? Quando eu cheguei no aeroporto, na quinta-feira de manhã, eu embarquei no aeroporto, tinha toda a esperança do mundo de ver a minha mãe no hospital ainda e poder dar um beijo, um abraço, dizer adeus e muito obrigada por tudo. Fazer tantas perguntas que, por tolice, eu deixei de perguntar. Mas por qualquer que seja o motivo, ela se foi antes de eu ter tido essa chance. O médico me ligou 12:00. A fila do embarque para o avião já tinha se formado. Eu atendi o telefonema já em choque, antecipando a notícia. O coraçãozinho da sua mãe não aguentou. Ela faleceu hoje de manhã, ele disse. Quando eu desliguei o telefone, eu respirei fundo 2 vezes e depois eu desabei. Eu chorei tão alto. Eu acho que eu não choro assim desde que eu era criança. Eu acho que nesse momento eu voltei a ser a criança. Eu era uma criança perdida da mãe no aeroporto, querendo que alguém me levasse de volta para ela. Que desespero, gente. Eu acho que pela primeira vez eu entendi de verdade a expressão ficar sem chão. E nessas horas tudo que a gente pode desejar é ter apoio e ajuda das pessoas para que a gente tenha forças para passar por esse pesadelo. É um privilégio eu ter esse amparo, esse apoio, e saber que eu não tô sozinha. As 9 horas de voo para o Rio de Janeiro, como vocês podem imaginar, não foram nada fáceis.
A única coisa que me confortou foi saber que meu melhor amigo foi correndo para o hospital para chegar antes do meu irmão, que ia ouvir a notícia do médico. Eu não podia dar a notícia naquela hora, eu estava embarcando. Mas ele foi antes para o hospital para poder amparar o meu irmão e ajudar com tudo que fosse possível, funerária e etc. E ele foi, me ajudou com tudo. Agora eu tenho um pior dia da minha vida, caso me perguntem num jantar de time-lapse. Uau, eu seria a alegria da festa se eu começar a falar disso no jantar de time-lapse. A minha mãe faleceu às 7 da manhã do dia 6 de março de 2025. Nesse horário, eram 10 horas da manhã em Lisboa e eu estava no aeroporto abraçando minhas grandes amigas de Lisboa. Todas resolveram ir comigo, dividiram em 2 carros para me levar até o portão de embarque. Para me certificar de que eu não ia fugir, como se eu fosse. Elas me entregaram uma foto com todas nós, de um dia muito feliz nosso. Eu chorei, eu as abracei. Eu lembro de ter dito nessa hora, eu só espero que dê tempo de eu abraçar a minha mãe uma última vez. A minha mãe sabia 6 línguas, era estudiosa. Ela teria ganhado o show do 1 milhão do Silvio Santos tantas vezes, se ela tivesse tido a chance. Ela sabia todas as respostas, que insuportável. Ela era uma pessoa tão meiga, tão apaixonada, a pessoa mais generosa que eu já conheci nessa vida. E galera, desculpa. O que eu vim trazer aqui hoje, depois de falar sobre tudo isso, para dar um contexto e porque eu precisava homenagear essa pessoa sensacional que foi a minha mãe, é o quanto eu senti nesse momento que eu não tô sozinha, justamente pelo fato de ninguém à minha volta ter optado por me deixar sozinha. Eu tinha amparo em Lisboa, que eu tô morando apenas há 2 anos, e eu tive todo o apoio possível e impossível dos meus amigos queridos do Brasil, presencial ou virtual, que as mensagens de amor chegaram todas. Talvez perder a mãe seja exatamente aquele momento mais crucial da nossa vida em que a gente não pode, de jeito nenhum, se sentir sozinho. Senão, eu acho que nessa hora algo muito profundo se quebra. E talvez não tenha conserto, sabe? E o apoio que eu tive foi palpável. Eu consegui sentir os abraços, mesmo pelo celular, mesmo os de longe, que não puderam estar ali comigo presencialmente, no velório ou aqui no Rio de Janeiro. Eu consegui acreditar nas palavras de quem me oferecia qualquer ajuda, emocional, até financeira, o que seja. O amor é real e isso fez toda a diferença. Uma rede de apoios é tudo, gente. Se fechar para o mundo, para as pessoas, não é resposta para nada. Não estender a mão para ajudar ou não pedir ajuda só faz com que a gente alimente ideias erradas e sofridas do mundo. O mundo tem tanta beleza para oferecer, e mesmo quando a gente está triste, o nosso mundo desabando, quando a gente perde a nossa mãe, a gente tem que estar disposto a enxergar o outro, a beleza do mundo através do outro, até que a gente tenha força para enxergar com os próprios olhos. Sem conexão, eu acho que a gente não é ninguém. A gente não evolui, não aprende, não ensina. E de que adianta uma vida solitária quando a gente pode ter toda a riqueza do mundo num abraço apertado? Eu perder a minha mãe e ter o apoio dos amigos me fez pensar durante essas mal dormidas noites, desde quinta-feira, o quão privilegiada mesmo eu sou e o quanto de sofrimento deve existir nessas pessoas que não têm essa rede. Por qualquer que seja o motivo. Que deve ter muita gente no mundo sem esse amparo, que estão se sentindo sozinhas. A dor de perder minha mãe é indescritível. E eu vou viver com esse sentimento que não se traduz até chegar a minha vez, eu tenho certeza. Mas aquele chão que desabou no aeroporto não me levou para um abismo sem fim. O desespero que estava pronto para ocupar todo o meu ser não chegou a se instalar, porque eu sei
por mais difíceis que sejam meus próximos dias, que têm sido esses últimos dias, que vai ser ainda muito difícil, com toda a burocracia, os documentos, o advogado, procuração, etc, etc. Eu sei que eu vou conseguir resolver uma por uma de cada vez, e se eu precisar de ajuda, alguém vai estar ali ao meu lado para me orientar ou me abraçar. Eu só espero de verdade que eu esteja à altura para retribuir todo esse apoio que eu estou recebendo agora, quando for a minha vez de ajudar.